Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel, você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aqui nos comentários se pedir oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Vamos ler a leitura bíblica diária. Tem leitura bíblica em um ano da minha prima Vivian, que eu sempre faço também, já ia esquecendo, eu não posso deixar de gravar não. É muito bom a gente conhecer a Bíblia. Vamos lá, qual a leitura bíblica de hoje? Deixa eu ver. 1 Pedro 3 e 4. Lá no finzinho da Bíblia, 1 Pedro 3 e 4. Lá no finzinho da Bíblia, já estamos terminando a Bíblia, para a gente começar o Antigo Testamento. 1 Pedro, capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, com frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se atraviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Afaste-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pede razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas,
foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. 1 Pedro, capítulo 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos já está na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, o homem Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio dos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio sem o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Agora a gente vai ler a leitura bíblica diária da 4ª lição da revista Atos da Igreja Primitiva. Atos da Igreja Primitiva. Lição 4. Vou passar aqui. Lição 4. A formação dos apóstolos. Mateus 28, de 18 a 20. Mateus 28, 27, 28, de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora a gente vai ler o livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, dia 27. Dia 27, derrotando a tentação.
Fuja dos pensamentos impuros da mocidade e aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. 2 Timóteo 2, 22. 2 Timóteo 2, 22. 2 Timóteo é para cá. Cadê? Deixa eu ver 2 Timóteo. 2 Timóteo. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Deixa eu ver aqui 2 Timóteo. Opa, peraí, passou de você. Bíblia, folha de Bíblia é complicado de achar. Eu estou aqui em 1 Timóteo, já estou chegando. 2 Timóteo 2, 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Lembre-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes dos que os outros enfrentam, e Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. 1 Coríntios 10, 13. Gálatas, Filipenses. Coríntios. 1 Coríntios 10, 13. Aqui, estou chegando. 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Sempre há uma saída. A tentação às vezes pode parecer irresistível e impossível de reprimir, mas isso é uma mentira de Satanás. Deus prometeu jamais permitir que algo que venha de fora prevaleça sobre o que Ele colocou dentro de você. Ele não deixará que você seja tentado além de suas forças. Entretanto, você também deve fazer sua parte, praticando 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Redirecione essa atenção para outra coisa. Pode parecer estranho, mas em parte alguma da Bíblia, você encontra a instrução sobre como resistir à tentação. Somos orientados a resistir ao diabo, mas isso é muito diferente, como explicarei mais adiante. Em vez disso, somos aconselhados a direcionar nossa atenção, pois resistir a um pensamento não produz o resultado pretendido. Isso só aumenta a nossa concentração na coisa errada e fortalece a sedução. Deixe-me explicar. Toda vez que você tenta bloquear um pensamento, acaba implantando-o ainda mais fundo em sua memória. Resistindo, você na verdade o fortalece. Isso realmente ocorre com a tentação. Você não consegue derrotá-la combatendo a sensação que ela traz. Quanto mais você combate um sentimento, mais ele o consome e controla. Você o fortalece cada vez que pensa nele. Como a tentação sempre começa com um pensamento, a maneira mais rápida de neutralizar seu fascínio é desviar a atenção para outra coisa. Não combata o pensamento, apenas mude o canal de sua mente e concentre seu interesse em outra ideia. Esse é o primeiro passo para derrotar a tentação. A batalha contra o pecado é ganha ou perdida na mente. O que prende a sua atenção também aprisiona você. Por isso, Jó declara: fiz um pacto com os meus olhos, jamais olhar com cobiça para uma jovem. Davi orou: não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. A batalha contra o pecado é ganha ou perdida na mente. O que prende sua atenção também aprisiona você. Já se sentiu subitamente faminto depois de assistir a um anúncio de comida na televisão? Já viu alguém tossir e imediatamente sentir vontade de limpar a garganta? Já presenciou alguém dando um grande bocejo e sentiu o impulso de bocejar? Você talvez esteja bocejando enquanto lê isto. É o poder da sugestão. Movemos-nos naturalmente para onde dirigimos nossa atenção. Quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apodera de você. É por isso que ficar repetindo: preciso parar de comer tanto, de fumar, de me entregar ao desejo sexual ilícito, é uma estratégia contraproducente. Ela o mantém concentrado no que você não quer. É como anunciar: nunca vou fazer o que minha mãe fez.
Tendo isso, você está apenas se programando para repetir o que foi feito. As dietas, em geral, não são eficazes porque o mantém pensando em comida o tempo todo. É a garantia de que você estará sempre faminto. De igual modo, o orador que fica repetindo para si mesmo: "Não fique nervoso", está contribuindo para manter o nervosismo. Ele deveria concentrar os pensamentos a qualquer outra coisa, exceto nas sensações. Poderia concentrar-se em Deus, na importância do discurso ou na necessidade dos que irão ouvi-lo. A tentação começa capturando sua atenção, e o que prende a atenção desperta emoções. Estas, por sua vez, estimulam seu comportamento, e você age de acordo com o que sente. Quanto mais você se concentra em não querer algo, com mais força isso o envolverá em sua teia. Ignorar a tentação é muito mais eficaz que combatê-la. Se a mente estiver focada em outra coisa, a tentação perde o domínio. Então, quando a tentação o chamar ao telefone, não discuta com ela, apenas desligue. Às vezes, isso significa sair fisicamente de uma situação tentadora. Trata-se de uma ocasião em que não é errado fugir. Levante e desligue o televisor. Afaste do grupo que está fofocando. Saia do cinema no meio do filme, para evitar o ferrão. Afaste das abelhas. Faça o que for necessário para desviar a atenção e concentrá-la em algo legítimo. Da perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável. Para reduzir a tentação, mantenha-se ocupado com a palavra de Deus e com pensamentos bons. Você derrota os demais pensamentos pensando em algo melhor. É o princípio da substituição. Você vence o mal com o bem. Satanás não pode atrair sua atenção quando sua mente está preocupada com outra coisa. É por isso que a Bíblia insiste em que mantenhamos a mente direcionada. Fique os seus pensamentos em Jesus. Lembre-se de Jesus Cristo e encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Se você realmente pretende derrotar a tentação, então deve controlar a mente e avaliar o que absorve da mídia. O homem mais sábio que já viveu advertia: tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos pensamentos. Não permita que indignidade penetrem-lhe a mente por falta de critério. Seja seletivo, escolha cuidadosamente em que pensar. Seja o exemplo de Paulo. Mantemos cativo todo pensamento e dominando-o, fazendo com que ele obedeça a Cristo. Isso exige uma vida inteira de prática, mas com a ajuda do Espírito Santo, você pode estabelecer a sua forma de pensar. É velho só luta um amigo espiritual ou um grupo de apoio. Não será necessário contar todo mundo, mas você precisa pelo menos de uma pessoa com quem possa abertamente compartilhar sua luta. A Bíblia diz: é melhor ter um amigo que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas se cai sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldades. Deixe-me ser claro: se você está perdendo a batalha contra um mau hábito, contra um vício ou uma tentação constantes, e está tolhido num ciclo repetitivo de tentação, fracasso, culpa, entendo que não irá se recuperar por conta própria. Você precisa de ajuda de outras pessoas. Uma tentações são vencidas somente com o auxílio de alguém que ore por você, que o incentive e que o responsabilize por seus atos. O plano de Deus para seu crescimento e libertação inclui outros cristãos. A comunhão honesta e verdadeira é um antídoto para a luta solitária contra os pecados, que não dão trégua. Deus diz que essa é a única maneira de escapar. Confessem os pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Se realmente quer ser curado daquela tentação recorrente que o derrota continuamente, a solução de Deus é simples. Não a reprima, confesse. Não oculte, revele. Expor sentimentos é o início da cura. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora de controle. Escolher a dor só a intensifica. Os problemas crescem na escuridão, tornando-se cada vez maiores, mas retrocedem quando expostos à luz da verdade. As enfermidades têm a medida dos segredos. Então tire a máscara, pare de fingir ser perfeito e venha para a liberdade. Na igreja Saddleback, temos visto o impressionante poder desse princípio para destruir o domínio de tentações constantes e de vícios aparentemente incorrigíveis por meio do programa que desenvolvemos chamado Celebrando a Recuperação. É um processo bíblico de recuperação em 8 etapas, baseado nas bem-aventuranças de Jesus e construído em torno de pequenos grupos de apoio. Nos últimos 10 anos, mais de 5.000 pessoas foram libertas de todo tipo de hábitos obsessivos, danos emocionais e vícios. Hoje, o programa é utilizado em milhares de igrejas,
Recomendo enfaticamente a sua igreja. Satanás quer que você pense que seu pecado e sua tentação são exclusivos e que por isso deve mantê-los em segredo. A verdade é que estamos todos no mesmo barco. Todos combatemos as mesmas tentações e todos pecaram. Milhões de pessoas sentem o que você está sentindo e enfrentam as mesmas lutas que você está enfrentando. O motivo pelo qual escondemos nossos pecados é o orgulho. Queremos que os outros pensem que temos tudo sob controle. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora de controle. Problemas financeiros, casamento, crianças, pensamentos, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa. Se você pudesse resolvê-los sozinhos, já o teria feito, mas não pode. Nessa situação, decisões pessoais e força de vontade não são suficientes. Alguns problemas estão profundamente arraigados, tornaram-se rotineiros e cresceram demais. Não há como solucioná-los por conta própria. Você precisa de um grupo de apoio ou de um parceiro que se sinta responsável por você, que o incentive e apoie, que ore por você, que o ame incondicionalmente e que o mantenha na linha. Depois você pode fazer o mesmo por ele ou por eles. Sempre que alguém confia em mim, dizendo, nunca contei isso a ninguém, fica todo entusiasmado com aquela pessoa, porque sei que ela vai experimentar um grande alívio e libertação. A válvula de expressão está para ser aberta e pela primeira vez se vislumbra uma esperança. Isso sempre acontece quando fazemos o que Deus nos manda fazer, quando admitimos a um amigo cristão e temente a Deus que temos um problema. Deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que você finge não ser o problema em sua vida? De que assunto você tem medo de falar? Você não irá resolver esse problema sozinho. Sim, é humilhante admitir fraquezas perante outra pessoa, mas é exatamente a falta de humildade que o impede de melhorar. A Bíblia diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes, portanto, humilha-se diante de Deus. Resista ao diabo. Depois de nos humilhar e nos submeter a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. Na parte final de Tiago 4:7 diz, seu diabo, ele fugirá de vocês. Não nos resignemos passivamente diante de seus ataques. Devemos contra-atacar. O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal. Então temos que aludem a guerra como batalha, conquistar, luta e superar. Os cristãos são muitas vezes comparados a soldados que atuam em território inimigo. Como podemos resistir ao diabo? Paulo explica, revista-se da salvação com seu capacete e tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus. Você não será capaz de dizer não ao diabo, a menos que tenha dito sim a Cristo. Sem Cristo não temos defesas contra o diabo, mas com o capacete da salvação, nossa mente é protegida por Deus. Lembre-se disto. Se você é cristão, Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma. Pode apenas sugerir. O segundo passo é usar a palavra de Deus como arma contra Satanás. Isso deu exemplo quando foi tentado no deserto. Sempre Satanás apresentava uma tentação, Jesus já agia citando as Escrituras. Ele não discutiu com Satanás. Ele não disse, não estou com fome, quando foi tentado a usar seu poder para suprir sua necessidade pessoal. Ele simplesmente citou as Escrituras que havia memorizado. Venham fazer o mesmo. Há poder na palavra de Deus e Satanás a teme. Jamais tente argumentar com o diabo. Ele argumenta melhor que você, pois tem milhares de anos para praticar. Você não pode blefar com Satanás, nem convencer com a sua lógica, nem lhe impor sua opinião, mas pode usar a arma que o faz tremer, a verdade de Deus. É por isso que memorizar as Escrituras é absolutamente essencial para derrotar as tentações. Você poderá acessá-la rapidamente quando for tentado. Segundo Jesus, você terá a verdade guardada no coração, pronta para ser usada. Jesus, quer dizer, jamais tente argumentar com o diabo. Ele argumenta melhor que você, pois tem milhares de anos para praticar. Se você não sabe nenhum versículo bíblico de cor, sua arma está sem munição. Convido a memorizar um versículo por semana, até o fim de sua vida. Imagine como você ficará mais forte. Esteja ciente de sua vulnerabilidade. Somos advertidos de nunca ficarmos arrogantes ou confiantes demais. Essa é a receita para o desastre. Jeremias declara, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Isso significa que somos bons em enganar nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que somos imunes à tentação. Não se ponha por descuido em situações que atraiam tentações. Evite-as. Lembre-se de que é mais fácil manter-se fora das tentações que sair delas. A Bíblia diz, não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um.
Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Dia 27. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tempo para reflexão. Sempre há uma saída. Versículo para memorizar. Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. 1 Coríntios 10, 13. Primeira Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, tem 12. 8. Caraca, tá de 2, eu vou pro 8. Cadê 10? 13. Não vos sobreveio tentações que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, justamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, para meditar, a quem pode pedir que seja meu parceiro espiritual para me ajudar em oração a derrotar uma tentação constante? Bom, hoje acabou aqui a nossa leitura do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, cujo dia foi dia 27, derrotando a tentação. Se Deus de paz, eu deixo mais um dia de bênção nos 10. Eu ficar de dedinho, se você conseguir ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, que essa palavra pode gerar fruto nos nossos corações. Esteja nos dando o dia na tua presença, que possamos fugir das tentações diárias. Se você esteja nos ajudando, nos proteger de todo mal. Cada pessoa que vai ver esse vídeo gravado, que essa palavra pode gerar fruto nos nossos corações. Te peço Deus no Jesus. Amém. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários o vídeo de oração. Eu gostava muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.